E aí, pessoal? Tô lendo aqui no noticiário, né, aqui na CNN. Polícia do Rio investiga queima de estátua centenária de Pedro Álvares Cabral, né? Então aqui, ó, sobre as colunas de concreto da estátua de Dom Pedro I ficaram as marcas do fogo. Como boa parte dos monumentos do centro do Rio, a estátua de Cabral já tinha sinais de má conservação antes do incêndio. Diferente de outras, na região a estátua está em uma área sem proteção, onde há muita sujeira e moradores de rua. Ela foi incendiada na madrugada dessa terça, dia 24 de agosto, né? O monumento Descobrimento do Brasil tem esculturas representando o Cabral, Caminha e o Frei Henrique de Coimbra. A imagem do descobridor do Brasil sobre um cavalo e com uma bandeira não parece ter sido afetada pelas chamas, diferente da escadaria e da base de concreto que ficaram pretas e com marcas do fogo. A estátua foi inaugurada em maio de 1900 para comemorar o quarto centenário da chegada de Cabral, né? 400 anos da chegada de Cabral. Olha só, hoje chegou para mim algumas, aliás, chegaram para mim algumas perguntas, né, nesse sentido, né, sobre essa destruição, até que ponto seria justificável atos como esse de incendiar uma estátua como de Cabral ou como foi feito aí com a estátua do Borba Gato aqui em São Paulo. Na realidade, esse tema ele diz respeito à questão, né, nos faz rememorar a questão da história enquanto memória e monumentalidade, né? Documento monumento, lembrando textos aí da Escola dos Análises, né? Que é uma escola de análise historiográfica. Pode ser que eu tô expondo muito além, mas a questão central é a seguinte: a historiografia ela é feita, obviamente, né, não só pelos historiadores, mas ela é feita por aqueles que de certa maneira, por muito tempo, se identificam com a chamada história dos vencedores. Geralmente, quem escreve a história são os vencedores e não os vencidos. Mas essa é uma análise e uma certa revisão historiográfica que nós, historiadores, temos realizado nas últimas décadas. A historiografia tem revisitado certos momentos ou certas páginas da nossa história, né? E eu entendo que até eu como profissional da história em sala de aula, a gente já tem trabalhado com os alunos uma visão, né, vamos dizer assim, uma nova visão sobre a história do Brasil, que obviamente é marcadamente crítica. Então, naquilo que diz respeito ao papel do bandeirismo, né, do bandeirantismo, né, no sentido da violência que foi praticada contra as comunidades nativas, indígenas, né, e do simbolismo, por exemplo, que Cabral, né, no caso Cabral, ele simboliza a chegada do colonizador. Eu ainda não sei se esse incêndio foi criminoso ou não, né? A própria matéria aqui na CNN coloca que é uma região que não está devidamente protegida, com muitos moradores de rua, etc. Não sei se isso foi um incêndio acidental ou alguma coisa assim, né? Não sei se alguém de repente fez uma fogueira. A gente está aí com noites mais frias. É claro que agora essa semana tá bem quente, mas vai saber, né? Pelas madrugadas aí, se alguém não botou fogo numa coberta, em alguma coisa e possa ter provocado um incêndio acidental. Mas Cabral simboliza a colonização, simboliza a presença portuguesa no Brasil. E de certa maneira,
né? Não há nenhum profissional da história que, que possa, de alguma maneira, não olhar para o passado colonial e realizar uma análise crítica sobre ele e trabalhar dessa maneira. Eu acho válido a gente revisitar a história. Aliás, os profissionais da história já fazem isso nas escolas, né? Fazendo esse trabalho de análise crítica, revisitando a história e rompendo com esses grilhões que marcam uma historiografia tradicional produzida pelos vencedores, única e exclusivamente. Muitas vezes mascarando, né, certas violências, certas injustiças praticadas no decorrer da nossa formação, né, formação enquanto sociedade. É claro que é, a gente não pode, não deve estimular a violência, a gente não deve justificar coisas desse tipo, mas eu consigo compreender de onde vem esse sentimento, uma espécie de revanchismo contra a historiografia tradicional. É isso que a gente está vivendo hoje, não só no Brasil, mas na comunidade internacional como um todo. Inclusive, acho que há algum tempo a gente teve o caso, acho que em Londres, ou ali, acho que próximo a Londres, né, onde teve uma estátua de um escravista sendo queimada, né? Então, assim, de certa maneira há, né, entre nós um impulso aí no sentido de revisitarmos criticamente a história e, de certa maneira, isso é importante para que a gente realmente repense as nossas monumentalidades, né? Os nossos monumentos, até que ponto certas memórias devem ser preservadas e até que ponto, não que a gente deve produzir o esquecimento, mas a gente deve valorizar, né? A gente deve fazer novas escolhas quando a gente trata da monumentalidade e da preservação da memória. É isso o que eu tinha para dizer inicialmente sobre esse assunto. Um abraço.